Podemos? Olá, muito boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem lá do outro lado, porque pela graça de Deus nós também estamos bem. Na verdade, estamos aqui para mais uma conversa no cantinho da verdade. E hoje nós estaremos então falando sobre a parábola das dez virgens. E por conseguinte convidamos o nosso obreiro Neves para nos acompanhar então nesta profunda conversa. Então seja bem-vindo, Muito obrigado. meu amado obreiro Neves. Obrigado. Sinta-se à vontade. Esse é o espaço que o nosso Deus preparou para nós, para todos nós, porque na verdade o nosso Deus está extremamente preocupado com a nossa condição e com aquilo que é então o nosso destino eterno. Então, como já anunciamos, hoje estaremos mergulhando nas águas da parábola das 10 virgens, contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso obreiro Neves estará então nos auxiliando para compreendermos com profundidade aquilo que são as implicações para a nossa vida espiritual e mediante também daquilo que é o panorama do grande conflito em que todos estamos envolvidos. Estamos envolvidos. Então, esperamos a vossa máxima atenção do outro lado, para que então, mediante essa correria, mediante esse mergulho, possamos todos sair daqui com uma compreensão daquilo que é a vontade do nosso Deus para conosco. Então, obreiro Neves, como é que nós podemos, na verdade, começar então a compreender essa parábola? Desde já, né, estaremos fazendo uma breve leitura, mas antes da leitura fica já aqui a questão que é, a princípio, compreendermos o porquê que Jesus contou essa parábola, ou seja, o que é que levou Jesus a usar essa parábola para transmitir o ensinamento ao povo daquela época e também ao povo de hoje que somos nós. Então, sem mais delongas, desculpem, vamos fazer uma breve oração e, por conseguinte, podemos tomar a leitura e mergulhar na nossa conversa. Vamos orar? Nosso Deus, te agradecemos mais uma vez por esse momento. Perdoe os nossos pecados. Entregamos tudo nas tuas mãos e todos quanto nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, obreiro Neves pode nos auxiliar na leitura da parábola, para que assim então a gente comece a detalhar os aspectos selecionados para essa conversa. Perfeito. Então vamos continuar. Vamos ler a parábola em Mateus capítulo 25. O irmão que está em casa tenha a amabilidade de nos acompanhar. Em Mateus capítulo 5, e diz assim o versos 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondeu, disse: em verdade vos digo,
não conheço. Não vos conheço, desculpa. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmão Neves, muito obrigado pela bela leitura da nossa parábola. Parábola esta que estará suscitando então aqui a nossa reflexão no sentido de a cada dia a gente nos preparar, porque então estamos numa longa caminhada. Obreiro Neves, como é que nós podemos então aqui perceber o que levou Jesus a contar, a usar essa parábola, né? O que levou Jesus a contar essa parábola? Por que Jesus se apega a essa parábola para então transmitir o ensinamento no pessoal daquela época e conseguinte também para nós? Olha, em Mateus capítulo 5, Jesus começa a conversar com seus discípulos. E ele começa a desenrolar mais ou menos o que poderia acontecer nos últimos dias. Porque os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor Jesus, então nos revela o que poderá acontecer nos últimos dias, já que tu dizes que este tempo não ficará aqui pedra sobre quê? Sobre pedra. Então Jesus começa a desenrolar o sermão profético. Porque essa parábola toda faz parte do sermão profético de quem? De Jesus. Então Jesus começa a estender para os discípulos como realmente seria o seu quê? O seu reino. Né? Então ele traz a parábola das 10 virgens para poder, né, falar não de outra igreja, lógico. Jesus está a falar da igreja dele mesmo, a igreja judaica, nesse caso, a igreja de Deus. E ele divide essa igreja em duas partes. Ele diz, umas são prudentes e outras são quê? Isso para poder nos fazer entender, dentro da igreja de Deus, há realmente aqueles que são fiéis e aqueles que são quê? Que são infiéis. Então Jesus introduz essa parábola de maneira simbólica para dar esse entendimento aos seus discípulos. Muito obrigado. Então, a partir dessa breve abordagem do nosso obreiro Neves, dá para perceber que aqui a questão das 10 virgens é uma simbologia da igreja de Cristo, né? E que dentro dessa igreja tem as pessoas prudentes, ou seja, os fiéis a Deus, os infiéis. Então, essa ideia de que infidelidade é só fora da igreja cai por terra. Então, começamos aqui a acompanhar o relato, mas aqui nos traz uma nota curiosa. Por exemplo, no verso 3 diz que as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tipo, o que me chama aqui a atenção, obreiro Neve, é a curiosidade de que há aí uma semelhança. As 10 virgens levaram consigo lâmpadas, mas parece que há aí uma diferença. Há uma diferença. Umas levaram azeite nas suas vasilhas de reserva e as outras não. Como entender isso? E desde já, se puder, o irmão Neves pode começar já também a fazer uma aplicação, né? A aplicação vai já seguindo em função do nosso tempo, naquilo que é a nossa vida espiritual mediante o grande conflito. Veja, irmão Teixeira, permita-me, por gentileza. Veja que nós temos que começar pelo verso 1. O verso 1 diz que, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O reino dos céus simboliza a igreja de quem? A igreja de Deus. Quer dizer que a minha igreja será semelhante a quê? A 10 virgens. Virgem aqui logo nos remete a uma mulher. E mulher, profeticamente, na Bíblia é igreja. Segundo Efésios capítulo 5. Né? Diz que podemos ir lá muito rapidamente só para dar aos nossos irmãos que estão nos acompanhando ali. E rapidamente a Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Certo. Efésios capítulo 5. Rapidamente, só para clarificar esse assunto, Paulo... Podemos começar no versos 20 e 22, através do tempo. 20 e 22. Sim, convém nos começarmos pelo verso 25. 25. Diz assim:
Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou quem? A igreja. A igreja. Assim mesmo se entregou por quem? Por ela. Por ela, Então, o apóstolo Paulo faz uma relação, faz um paralelo entre o marido e a mulher. Né? Marido é Cristo, a mulher é quem? É a igreja. É a igreja. Igreja é mulher, marido é quem? É o esposo. Então, e Jesus traz isso. É a mesma coisa que as 10 virgens. Nesse caso, nós temos que entender que essas 10 virgens, como eu disse no início, não é 10 igrejas, como muitos evangélicos interpretam. Não é 10 igrejas. São apenas pessoas que estão numa única igreja. Okay? São 2 grupos que aqui é representado. Né? O número 10 é a plenitude, por exemplo, no reino de Deus. Né? 10 virgens. E você vê que as 10 virgens tomam as suas lâmpadas. Entendemos, segundo Salmos capítulo 19, versos 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os quê? Para os meus caminhos. Então, aqui a palavra tenta nos dizer que realmente essa lâmpada simboliza o quê? A palavra de Deus. Então, nos dá logo a entender que as 10 virgens tinham todas a palavra de Deus. Essa é a questão. Todas tinham a palavra de Deus, todas tinham a lâmpada. Sim. Ok? Liam a Bíblia. Exatamente, liam a Bíblia e vamos ver isso com mais detalhes. E elas saíram ao encontro do quê? Do esposo. Isso simboliza o quê? Que eles esperavam a volta de quem? Do esposo. De Jesus Cristo. Que é o esposo. Que é o esposo. Sim. Todos iam ao encontro de quem? Do esposo. esposo. Todos pregavam a mensagem. Todos entendiam a mensagem. Né? Todos se envolviam com a mensagem. Agora, o verso 5, já para entrar na tua questão, no verso 3, né? O verso 5 agora deve dos 2 grupos. 5 delas eram loucas e 5 delas eram o quê? Prudentes. E o verso 3 diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite com quê? De reserva. As suas vasilhas, não levaram. A grande questão é, essas 10 virgens tinham azeite ou não? Na verdade, tinham, mas não de reserva. Só tinham mesmo nas suas lamparinas. Nas suas lamparinas. É o entendimento antigo sobre as Escrituras. Não eram pessoas que aceitavam uma nova luz. Não eram pessoas que progrediam. Percebes? Eles não queriam progredir. É por isso que não levaram junto que a lâmpada consigo. E podemos até interpretar aqui, segundo Zacarias, o que significa azeite, para nós entendermos azeite, realmente, sim, né? Sim. Diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Temos que entender esse azeite, né? Para compreendermos realmente o que esta simbologia do azeite significa. Né? Vamos rapidamente. Exatamente, a meus amados de casa aqui que nos acompanham, Zacarias capítulo 4. Né? Muito rapidamente, Zacarias capítulo 4. Verso? Podemos começar no versos, né? Através do tempo, melhor começarmos no versos 3. No versos 3 diz assim. O nosso irmão que nos acompanha a partir do Facebook poderá depois começar no versos 1 em diante. Mas no versos 3, Zacarias capítulo 4. Capítulo 4. Certo? Versos 3. Verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Respondi e falei a um anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Respondeu-me, falou e dizendo: Esta é a palavra do Senhor a quem? A Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o quê? Diz o Senhor. Se nós lermos os versos anteriores, sim, o Zacarias faz um paralelo para poder nos fazer entender que o azeite profeticamente simboliza o quê? O Espírito Santo. Voltando à parábola das 10 virgens, sabendo que o azeite em que as 10 virgens não levaram consigo era quê? A falta
do Espírito Santo. Espírito Santo. É aquela pessoa que ilumina a nossa compreensão, Uhum. aquela pessoa que renova a nossa compreensão, Uhum. aquela pessoa que nos dá o novo quê? O novo entendimento. Eles estavam ausentes disso, eles não Uhum. tinham isso. Obreiro Neves, então, indiretamente, o que podemos aqui perceber é que as virgens loucas, ou seja, as virgens loucas não tinham comunhão com Deus diária. Exatamente. Não buscavam o poder do Espírito Santo diariamente. E vamos ver isso no final. No final, A né? Virgem louca, na verdade, segundo o Espírito de Profecia, no livro grande, no Grande Conflito e no capítulo As Profecias Cumpridas, Uhum. diz que a diferença entre as virgens loucas e as virgens sábias é que as virgens sábias, eles tinham uma experiência pessoal. Com Jesus. Esse é o ponto. Tinham uma experiência pessoal. Por isso que elas eram loucas. E vamos ver aonde era baseada a religião da Virgem Louca. Podemos continuar. Estaremos mergulhando em que livro? No mesmo livro, No mesmo livro. Avançando já agora, Uhum. né? Diz o versos 3, que acabamos de fazer a sua interpretação, né? Uhum. E também fizemos a aplicação. Diz também, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas e com suas quê? Com suas lâmpadas. Mano Teixeira, como o tempo mesmo não nos permite, Uhum. é necessário deixarmos aqui claro, né? Uhum. O que realmente levar azeite consigo que as virgens prudentes tinham. Tinham, sim. E não levar azeite consigo que as virgens loucas não tinham. Certo? E como eu disse no princípio, no capítulo 22, nós estamos a usar aqui a grande controvérsia. Os irmãos aí podem ter um grande conflito. E pode ser mesmo o mesmo capítulo, o capítulo é mesmo, né? No capítulo 22 das profecias cumpridas, ela dá aqui um ápice. O que significa realmente levar o azeite com quê? Consigo. A serva do Senhor, o Espírito de Profecia, diz assim: possuíam experiência pessoal, fé em Deus, uhum, e em sua palavra, os quais não poderiam ser subvertidas pelo desapontamento e tardança. uhum. Fé, experiência que pessoal com Jesus. E que mais? A fé. Em Deus. Em sua quê? Em sua palavra. E sim. mais o que mais? As quais não poderiam subverter o desapontamento e a tardança. Uhum. Esses elementos, que é a experiência com Jesus Cristo, a fé de Jesus e a fé em Jesus Cristo, e também a questão de crer na palavra de Deus como única regra de fé, é que manteve as virgens prudentes de pé. Uhum. Essa é a questão. Uhum. É que manteve as virgens prudentes de quê? De pé. Por isso, quando veio a demora, veio a tardança, veio o desapontamento, eles não se desanimaram. Porque estavam preparados. Exatamente. Eles buscavam, tinham uma experiência pessoal. Agora, do contrário, o que acontecia com as virgens loucas, veja. O que acontecia com as virgens loucas, diz ela. Essas haviam sido movidas por impulso. Veja. Movida por quê? Por impulso. Primeiro ponto. Logo não tinham experiência pessoal. E os seus temores haviam sido excitados pela mensagem solene, mas haviam dependido de fé dos seus irmãos. Não tinham a fé de quem? De Jesus e em Jesus. Sim. Tá? Segundo, diz mais, estando satisfeita com a vacilante luz das boas ações, desprovida de boa compreensão, mas completa da verdade e da genuína obra da graça de quem? No coração. É aquilo que eu disse. Uhum. As virgens loucas, na verdade, eles tinham as suas lâmpadas de quê? Iluminadas, mas sob velha luz. Sim. Sob uma antiga roupagem. São pessoas que não aceitam a compreensão, uma nova compreensão do quê? Da palavra de Deus. Uhum. Por isso que eles não se desenvolveram. Eles estagnaram. Estagnaram com o quê? Com a mensagem. Rejeitam a mensagem sobre a reforma de saúde, rejeitam a mensagem sobre o vestuário, rejeitam a mensagem sobre a música, sobre o entretenimento, percebes? Eles estagnaram, eles disseram, não. É aqueles, na igreja adventista existem 3 grupos. Aqui só para poder distinguir. 3 grupos. 3 grupos, sim. Os tradicionalistas,
os conservadores e os quê? E os liberais. Os liberais. Os tradicionalistas são aqueles que se apegam às suas tradições. Os conservadores são aqueles que, bem, eles creem no espírito de profecia e cumprem na íntegra, até arriscam as suas próprias vidas. Os liberais são aqueles que são o quê? Levianos. E esses três grupos estão dentro da igreja adventistas. E esses três grupos representados pela Virgem Louca e a Virgem quê? A Virgem Sábia. Né? Sim. Então podemos, sim, podemos prosseguir. E tanto que, o Obreiro Neves, a gente percebe também literalmente que uma lamparina não se mantém acesa sem azeite, né? Certo. Então, consoante a sua abordagem, dá para perceber que não pode existir, né, vivacidade na nossa espiritualidade sem a presença do Espírito Santo constante. Certo. Isso é um fato, É né? um fato. Mas aqui tem outra nota que nos chama e mexe com a minha curiosidade. Aqui há uma semelhança, tanto faz no verso 5, tanto faz as virgens loucas como as sábias, todas dormiram. Exatamente. Todas, mais uma semelhança. Já notamos aí, semelhança, todas tinham lâmpadas, né? Todas faziam parte do mesmo grupo, mas a diferença é que umas levaram consigo azeite de reserva e outras não. Certo. Mas nos deparamos, depois de uma divergência, nos deparamos novamente com mais uma convergência. Todas dormiram. Como é que o irmão Neve pode nos explicar, né, continuando então a fazer aquilo que é aplicação na nossa vida espiritual, nesse caso, no mundo real? Desculpa, é por isso que eu disse naquela hora que a gente estava conversando antes da live, que o ser humano nunca é acabado. Nunca é acabado. Não, nós temos que estar susceptíveis sempre a aprender com os outros e sermos susceptíveis a conhecer novas coisas. Novas coisas. Na verdade, quando nós tivemos 2 estudos seguidos sobre esse tema, não havia uma revelação, uma compreensão como eu tive ainda ontem de noite quando estive a estudar esse tema. Na verdade, tardando o esposo, todos dormiram. O Espírito de Profecia nos diz aqui que o que levou todos a dormir, e você veja, e eu faço uma aplicação hoje dentro da igreja adventista, o que está a ocorrer tanto na obra leiga como na obra denominacional. Uma coisa incrível. É por isso que nós estamos dormindo. E a irmã te fala aqui, através do Espírito de Profecia, o que realmente significa este sono. E todos dormiram. O dormir aqui, segundo o Espírito de Profecia, ele diz que é o fanatismo e as dissensões que entraram dentro de quê? Da igreja. Afeta a todos. Afeta todos. Não importa se é uma pessoa espiritual, uma pessoa liberal, afeta todos. Porque, irmãos, até o próprio espiritual, quando começa a se sentir que é tão espiritual, melhor que os outros, isso já nos remete a um fanatismo. Fanatismo e dissensões. Olha para a igreja. Há dúvida que na igreja há discussões terríveis. Há dúvida disso? Não há. Isso é o sono. Nós estamos dormindo enquanto Satanás está fazendo a sua obra aqui, por detrás. Todas dormiram. Todas estão ocupadas com o seu fanatismo, estão preocupadas com o seu... Quer dizer, ganhar o argumento em si, ganhar o debate em si. Não, eu sei mais, eu farei mais, percebes, né? Isso é que está a fazer com que o povo de Deus faça o quê? Durma. Esse é o sono que todos caíram. Tanto as virgens loucas como as virgens prudentes, todos caíram num grande engano. E parece que aqui também começa a revelar a nossa condição. Exatamente, de a humanos. nossa condição. Todos estamos na mesma condição. Exatamente. Estamos em todos na mesma condição. E também a condição que aqui o Espírito também traz é que todos parecem iguais na igreja. Ou não? Quando você vai na igreja, você consegue distinguir se realmente alguém tem algo de especial? Não. Todos vestimos bem, não é? Vestimos-nos bem todos e parece que todo mundo está aqui. Está bem. Está bem espiritualmente. Mas não é. Aparência bonita. Aparentemente todos parecem iguais. Essa é a dormência. Todos na igreja parecem iguais, mas não é verdade. Há aqueles que têm uma experiência pessoal com Cristo.
aqueles que têm uma fé de Jesus, a fé em Jesus, é aqueles que têm buscado estudar a palavra de Deus e têm uma fé alicerçada no quê? Na sua palavra. Há aqueles que estão a pregar as 3 mensagens angélicas com empenho e força, não somente por um impulso, não são movidos por uma emoção, mas são pessoas que sabem, são pessoas que sabem o que estão fazendo, são pessoas comprometidas. Percebes? Não há diferença sim. Por isso que no momento oportuno, quando a crise chegar, o caráter fará quê? Se revelará. Porque todos dormiram, todos se desapontam, todos estão à espera de quem? De Jesus Cristo. Mas nem todos poderão ficar de pé. Certo. E depois, irmão Neve, quanto a isso, estamos já no fim e parece que hoje vamos mesmo findar no verso 5, okay, para então os versos posteriores tratarmos na parte 2 dessa mesma conversa. Tem um comentário lá no livro Uma Nova Era, segundo as profecias de Apocalipse. Aí os autores falam que a questão aí não é o sono, porque todos estamos sujeitos a essa condição. Certo. Mas a questão é quando é que vamos acordar e como? Então, o nosso obreiro Neve pode começar já a dar os últimos remates finais, certo, para que então findemos essa primeira parte e na próxima terça-feira estaremos com o pessoal na segunda parte dessa mesma conversa. Certo. Todas dormiram. E parece que aqui outros interpretam dizendo que se todas dormiram, então não tem quem prega a mensagem. Né? Não tem, se todos estão no fanatismo, estão numa dissensão, estão em contendas, esqueceram da virtude cristã, esqueceram daquilo que é o caráter necessário para um cristão, então todos dormiram, não tem quem ninguém prega a mensagem. Mas isso não é verdade. Nós conhecemos as profecias, né, como o que está descrito no livro de Eclesiastes. Eclesiastes diz que o que é, já foi. Né? O que era, há de quê? Há de ser. Esse é o princípio de que a história se repete. Então, para nós compreendermos que realmente todas dormiram, mas há um grupo que terá que despertar para fazer acordar os demais que estão no sono, então temos que estudar a história. O que a história nos diz? A história nos diz que a partir da Idade Média houve trevas, houve uma escuridão, tanto da mensagem, e foram surgindo que os reformadores. E isso é só para adiantar. E na metade dos anos 700 e 800 começaram a surgir um movimento. Esses movimentos estavam dentro da igreja, estavam todos dormindo, na verdade. Mas Deus levantou um pequeno grupo, porque a história tem que se repetir. Deus levantou um pequeno grupo, começou com Guilherme Miller, que começou a